Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2022. Nesse vídeo aqui eu quero explicar para vocês o que está acontecendo nos bastidores do Mengão hoje, como o Rodolfo Landim está trabalhando para poder ter reforços para o ano que vem, e o que o Conselho de Futebol do Flamengo, que é quem gere o Clube de Regatas, vai definir para o próximo ano, o ano de 2024. Então fica até o final do vídeo para você ficar entendedor e sabedor de tudo o que está acontecendo nos bastidores do Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes, eu quero falar com vocês a respeito da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada em te ajudar a conseguir a liberação do seu FGTS. Se você está passando por aquele problema de aperto, se você está precisando daquela graninha extra para poder fazer alguma coisa na sua casa, pagar alguma conta, enfim. Se você tem o seu FGTS lá parado, retido, a Mais Ágil vai te ajudar a conseguir a liberação dele. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e acionar hoje mesmo um dos atendentes da Mais Ágil. Não vai dar mole, nação. Clica no link que está aí na descrição desse vídeo e comece hoje mesmo a resolver seus problemas financeiros. Porque o Rodolfo Landim esperou demais para poder resolver os problemas do Flamengo, mas quando ele viu que o bicho estava pegando, entrou aqui no Ninho do Urubu e resolveu ver com seus próprios olhos quais eram os gargalos, os problemas que o Mengão queridão tinha. Nas últimas 2 semanas, Rodolfo Landim passou muito tempo entre a Gávea e o Ninho do Urubu. A ideia do mandatário rubro-negro era ver com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos todos os relatos das peças chaves do departamento de futebol do Flamengo sobre problemas dentro do departamento. É claro, Sampaoli tem grandes chances de não ficar para o próximo ano, mas ele também precisava ser ouvido. Afinal de contas, o próximo treinador não poderia enfrentar as mesmas dificuldades que Vitor Pereira, Dorival Júnior e o próprio Jorge Sampaoli enfrentaram dentro do Flamengo. É preciso deixar a casa em ordem, limpar todo o departamento para que o próximo treinador chegue e pegue tudo funcionando às mil maravilhas. Para isso, o Landim precisava conversar com o Sampaoli, precisava entrar no departamento médico, conversar com os caras do departamento médico, precisava conversar, inclusive, com as lideranças do elenco rubro-negro. E foi isso que o Landim fez. Fez um trabalho de estagiário quase, mas fez um trabalho muito bem feito, desde lá de baixo até o posto mais alto do Departamento de Futebol do Flamengo. Hoje, o Rodolfo Landim detém informações importantes sobre o setor e conseguiu, por si próprio, identificar os gargalos que existem dentro do Departamento de Futebol. Bom, pelo menos foi isso que a gente apurou. É torcer para que ele tenha visto de verdade os problemas e entendido os mecanismos que estão travando o Flamengo dentro do Ninho do Urubu. Gente, isso é muito importante, porque de tudo que ele viu e verificou lá no Ninho do Urubu, ele vai poder sentar com o Conselho de Futebol do Flamengo. Você não sabe o que é o Conselho de Futebol do Flamengo? Bom, vai aparecer aqui algumas pessoinhas que fazem parte do Conselho de Futebol do Flamengo. As decisões do futebol do Flamengo não são tomadas única e exclusivamente por uma pessoa. É claro, Marcos Braz tem peso grande na opinião, mais até do que essas pessoas. Mas elas são ouvidas, tudo é debatido com elas. E aí o Braz as convencendo que aquilo que ele quer é o correto, elas vão lá e aprovam. Se ele não convencer, elas podem tentar ou até mesmo vetar decisões do Marcos Braz, que é o mandatário máximo do futebol do Flamengo hoje. Então, o Landim vai se reunir com essas pessoas que vocês viram aqui, que fazem parte do Conselho de Futebol do Flamengo, e vai passar para elas tudo aquilo que ele identificou nesse tempo que ele passou indo e vindo da Gávea para o Ninho do Urubu. Ali, ele conseguiu fazer um relatório onde ele avaliou
jogadores que devem permanecer no Flamengo, jogadores que o Flamengo tem que tirar do elenco, e aí quando eu digo tirar do elenco, é não renovando o contrato, vendendo ou até mesmo emprestando. Pelo que eu apurei, o Landim observou jogadores que subiu da base para os profissionais e desses crias que ele observou, ele já sabe, até por conversar com o Sampaoli, os jogadores que têm futuro no Flamengo imediato, aqueles que terão futuro mais adiante, aqueles que devem ser emprestados para que possam voltar mais experientes e aí sim, quem tiver no Flamengo avaliar se eles devem permanecer no clube ou não. Ou seja, o Landim fez um aparato de tudo sobre o grupo de jogadores do Flamengo. Sabe absolutamente de tudo que está acontecendo e que envolve os jogadores do Flamengo, para poderem agora, junto com o Marcos Braz, Conselho de Futebol do Flamengo, tomar as decisões de quem fica e quem sai do elenco rubro-negro. Ele também conversou com o Sampaoli e com lideranças do elenco para poder entender qual o tipo de treinador e qual o tipo de jogador deveria chegar para o Flamengo em 2024. E é aí que os nomes de Zaratio e Nicolás de la Cruz cresceram na preferência do mandatário rubro-negro. Os dois jogadores têm características que impulsionariam o atual elenco rubro-negro. São dois jogadores que jogam no meio de campo, que têm muita velocidade para carregar a bola e são dois meias armadores. Aliás, Nicolás de la Cruz, você já sabe, tanto pode armar jogadas, quanto também pode vir mais de trás para começar as jogadas. Entendeu? Não, vou explicar direitinho. Ele tanto pode jogar na função do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, quanto pode vir e fazer a armação das jogadas, jogando como segundo homem de meio de campo, ou seja, Eric Pulgar como primeiro homem e o Nicolás de la Cruz como segundo homem, como pode jogar no lugar do Gerson, terceiro homem de meio de campo, ou como meia armador nos lugares de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Pode jogar até junto com o Arrascaeta, sendo deslocado para o lado direito, fazendo a função do Everton Ribeiro, para eles daí é mamão com açúcar, enfim. Ele trabalha no meio de campo ali em pelo menos 4 ou 5 funções. Já o Matias Zaratio não é tão versátil assim quanto o Nicolás de la Cruz, mas é veloz. Pela direita, pode fazer um centro-direita, como o Everton Ribeiro fazia nos melhores tempos. Então, o Landim ouviu das lideranças do Flamengo que jogadores com esse tipo de características impulsionariam de novo o elenco rubro-negro quando o Arrascaeta não estivesse presente, com o Everton Ribeiro caindo de produção, porque a idade já está chegando, já começa a ter alguns problemas físicos também e não consegue ter o desempenho que teve outrora. Então, o Landim já sabe do perfil dos jogadores que alavancariam o Flamengo. Também sabe das picuinhas, dos problemas, dos entrosamentos e desentrosamentos fora de campo dos jogadores rubro-negros. E nessa reunião, e aí, gente, vamos deixar bem claro, hoje, segunda-feira à noite, vai rolar uma reunião com o Conselho de Futebol do Flamengo. Nessa reunião, o Landim vai expor isso tudo. O Landim gostou do que viu no Ninho do Urubu nessas 2 últimas semanas que esteve passando lá dentro com relação a Jorge Sampaoli. Se antes o Jorge Sampaoli já era da preferência de Rodolfo Landim, depois dessas 2 semanas, então, virou mais preferência ainda. Só que há uma grande pressão em cima do Rodolfo Landim para a troca de treinador acontecer. Só não aconteceu agora porque o Landim bateu a mão na mesa e garantiu o Sampaoli. Senão, nesse período que nós ficamos sem jogos, teria havido a troca de comando no Flamengo. Claro, ajudou não ter perdido as últimas partidas também. Mas o Landim gostaria da continuidade de Sampaoli, inclusive para 2024. E o Landim vai ser o grande cabo eleitoral do Sampaoli para essa eleição de treinadores no Flamengo. Explico. O Landim vai tentar passar para o Conselho de Futebol do Flamengo que, se entregarem as peças certas para o Sampaoli, o trabalho pode acontecer de uma forma diferente para o próximo ano. Aliás, a única maneira de trocar Jorge Sampaoli hoje
que o Landim aceita seria a chegada do técnico Tite. Eu venho falando para vocês há muito tempo que o elenco rubro-negro tem uma preferência pelas características, pelo perfil do treinador que os comanda. E o Landim apurou que um brasileiro que conversa bem, que entende bem e que jogue do jeito que o goleiro gosta, que o jogador do Flamengo gosta, seria o ideal para o elenco. E o elenco aprova nomes como Rogério Ceni, que agora está no Bahia, e o nome do Tite, Felipe Luiz, Everton Cebolinha, o próprio Gabriel Barbosa, que já teve lá seus entreveros com o Tite, aprovam o nome do treinador. Eu sei que você que está aí do outro lado está achando que eu estou fazendo campanha para o Tite porque eu estou falando muito do nome do treinador aqui para vocês. Mas não é. Eu estou preparando vocês para uma realidade que pode acontecer no próximo ano. Agora, tanto o Tite, quanto Nicolás de la Cruz, quanto Matias Zaratio, quanto quaisquer outros nomes que forem aparecendo, porque isso vai ser debatido também na reunião do Conselho de Futebol hoje, podem vir ou não, dependendo do que o mercado oferecer. O Flamengo está trabalhando a passos lentos porque ainda não tem aquela convicção do que deve fazer. O Rodolfo Landim viu, fez relatório, vai debater com o conselho, mas eles ainda não sabem o melhor momento para fazer, a hora de fazer, por quem fazer, como fazer. Eles ainda vão debater sobre isso. O Nicolás de la Cruz, por exemplo, os caras estão mantendo a banho-maria. Até dezembro eles sabem que não tem muito o que fazer pelo Nicolás de la Cruz. Mas quando chegar a hora em dezembro, os caras vão atrás para ter a conversa decisiva com o River Plate. E aí entra o departamento financeiro do Flamengo, que vai ser chamado para reunião junto ao Conselho de Futebol do Flamengo nas próximas semanas para debater o orçamento financeiro de investimentos para jogadores. O Flamengo ofereceu 7,5 milhões de dólares, se não me falha a memória, por Nicolás de la Cruz, de euros, desculpa, por Nicolás de la Cruz. O Flamengo sabe que por isso não vai conseguir tirá-lo do River Plate. Então vai ter que oferecer uma quantia maior. Espera-se que o Flamengo ofereça de 8,5 a 10 milhões de euros pelo Nicolás de la Cruz, parte que cabe apenas ao River Plate, porque tem a parte do Liverpool do Uruguai também, que o Flamengo tem que negociar e deixar tudo acertadinho. Deve ser uma negociação na casa dos 13 aos 15 milhões de euros no total. Flamengo que quer ter 100% do atleta uruguaio. Então isso tudo ainda vai ser debatido também com o departamento financeiro, que é o departamento financeiro no clube, que diz se a chegada do jogador é possível ou não. Na quarta-feira nós temos o jogo contra o Atlético do Paraná e no final de semana nós teremos o jogo contra o São Paulo pelas finais da Copa do Brasil. Entre essas coisas, Landim, Conselho de Futebol do Flamengo, pessoas do Departamento de Futebol do Flamengo e o próprio Sampaoli estarão conversando sobre o futuro do Flamengo para 2024. Com relação aos profissionais do Ninho do Urubu, por enquanto não se pensa em fazer nenhuma mexida. Juan, Fabinho, Soldado, até dia 31 de dezembro, pelo menos, estarão garantidos no Mengão Queridão. Depois vai ser um trabalho de convencimento do Marcos Braz para que se traga novos profissionais e profissionais mais qualificados para o setor. Marcos Braz vai precisar abrir mão de algumas coisas, de algumas convicções, para poder continuar com amplos poderes dentro do Flamengo, porque até aqueles que apoiam o Marcos Braz, lembra daquela turma que garante voto onde o Braz estiver, lembra daquela turma das arquibancadas que o Braz controla as lideranças para que a gente não tenha tantos protestos. Até essa turma já começa a cobrar uma postura diferente do Marcos Braz. O Marcos Braz hoje tem uma postura que se assemelha muito à de Eurico Miranda, uma postura de dirigente das antigas, que não aceita determinados profissionais, que não aceita determinadas evoluções no meio do esporte. Só que a base apoiadora do Marcos Braz, que faz ele ser forte como ele é hoje, já está cobrando dele algumas tomadas de decisões diferentes. Por isso, vai ser debatido nos próximos dias com ele a chegada de um novo diretor de futebol do Flamengo. Pô, Fabrício, primeiro ia chegar, aí Marcos Braz bateu o pé e disse que não ia vir, agora pode vir de novo? Pode acontecer de vir de novo. Não está certo,
Não é uma decisão que vai ser tomada nos próximos dias, é algo para o próximo ano, mas vai ser conversado, vai entrar na pauta sim. Gente, o que o Rodolfo Landim startou foi um princípio de mudança, de reformulação do Ninho do Urubu. E é aquilo que a gente pedia. Não adianta fazer reformulação sem mexer nas lideranças, sem mexer com os dirigentes. É necessário que a reformulação aconteça de cima para baixo, nos funcionários até nos jogadores, passando inclusive pelo treinador. E o que o Rodolfo Landim levantou no Ninho do Urubu abrange isso. Agora, se tudo isso que eu apurei e estou trazendo para vocês vai ser colocado em prática no rigor do que precisa o Flamengo hoje ou não, vai depender muito do que vai acontecer lá no Conselho Deliberativo, do que vai ser votado, se vai ser mais um ano para o Landim, se não vai, se eles vão precisar dos conchavos políticos para poderem fazer determinadas coisas ou não. Tudo vai depender de muita coisa no Flamengo, principalmente da parte política. A gente segue acompanhando para deixar vocês sabedores de tudo. O fato é que 2024 precisa ser um ano diferente do ano de 2023, porque o Rodolfo Landim entendeu que ele ficou muito exposto pelos erros do departamento de futebol do Flamengo. E com isso, ele precisa tomar decisões para que isso não aconteça de novo no próximo ano e o enfraquecimento dessa chapa acabe acontecendo. Essas foram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Ao longo do dia, eu trarei mais informações sobre o Mengão Queridão para vocês. Daqui a pouquinho, nossa coluna lá no Dia vai estar estreando mais uma matéria para vocês nos encontrarem odia.ig.com.br/esportes. Lá você clica no menu e vai achar o meu nome, Fabrício Lopes, com as nossas matérias. Eu conto com vocês lá no Dia para continuar impulsionando a voz da nação rubro-negra através da pessoa que vos fala, que os ama muito e que ama muito o Clube de Regatas do Flamengo. Tamo juntos, nação. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Como é que eu falo no final? É isso aí. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.